André, boa noite, grande professor Cassiano, boa noite, André. Conversamos sobre o corte de gastos do governo no Insta, antes do pacote sair. Diante do que foi proposto, o que você mudaria ou incluiria para o corte? O mercado não está, imagino que seja exageradamente... Deixa eu ver se ele botou mais alguma coisa aqui. Não, ele não botou. Imagino que seja exagerando, alguma coisa assim. Então, assim, ó, eu não tenho nenhum interesse... primeiro, assim, para querer incluir ou tirar coisa do corte de gastos, teria que ter uma noção de como é que está o orçamento do governo e realmente ter as contas abertas. Não é uma coisa trivial, não é uma coisa que eu faço assim na base do chute. Quem está falando que tiraria X e botaria Y não tem a menor ideia do que está falando, porque não é assim, certo? Você tem um orçamento de um país inteiro com trocentos ministros, isso daí envolve discussão política, envolve avaliação de custo de oportunidade de várias áreas, envolve a avaliação do que está rendendo mais ou rendendo menos com o investimento de gasto do governo. Não é o tipo de coisa que dá para falar trivialmente, assim, eu botaria mais ou botaria menos. Tá? Com relação ao mercado, claramente eu acho que está exagerando, claramente eu acho que o pânico é completamente desvencilhado da realidade, tá? Especialmente porque fala-se muito, o governo não vai conseguir fazer esse corte de gasto, não tem certeza de que ele vai conseguir fazer esse corte de gasto. Expliquei aqui algumas vezes, a dinâmica que acontece ali é o quê? Você tem um governo que é populista e que tem ali vínculo com culto à personalidade do representante do executivo, que é o Lula, certo? Esse tipo de governo age de uma certa forma, historicamente, classicamente, em tudo quanto é lugar que você pegar. Tá? Existe um desejo muito grande de uma reeleição. Existe um expoente que cada vez mais ganha espaço, especialmente depois da eleição do Nunes, que é o Tarcísio. O Bolsonaro agora meio que selado, estou falando porque, sei lá, né, pode acontecer alguma coisa, mas assim, virtualmente definido que ele vai ficar inelegível para a próxima eleição. O que eu vejo como expoente forte nesse momento é o Tarcísio. A eleição do governo atual foi feita muito próxima, foi uma diferença ali muito pequena do competidor, que na época era o Bolsonaro, e essa diferença foi coberta por um centro que falou, não, a gente prefere levemente a mais esse governo que foi eleito versus o que a gente tinha anteriormente. Eu não vejo esse centro indo com o governo se eles conseguirem simplesmente afundar o lado fiscal do Brasil, de modo que eles estão numa sinuca de bico na qual eles são pressionados cada vez mais a responder com relação ao controle fiscal brasileiro, certo? E aí o que isso daí me diz? Quando eu vejo o governo nessa situação, as pessoas se preocupam muito com a picuinha e muito pouco com o que é relevante. O que é relevante é eles terem como cerne a resolução do fiscal. Se essas medidas que são colocadas agora ou não vão funcionar, não é o ponto relevante. O ponto relevante é eles vão continuar tentando consistentemente porque eles precisam da resolução daquilo, e na minha cabeça, por avaliação básica de teoria dos jogos, sim. Porque se houver um descalabro fiscal e isso daí mantiver as condições agora de juros pressionados para cima, dólar lá no alto e inflação que vai começar eventualmente a responder se o dólar se mantiver nesse nível há muito tempo, se isso daí se mantiver, você não tem um cenário que leve à reeleição, porque todo aquele centro que ajudou ele a ganhar por um tris do Bolsonaro não estará com ele, estará com uma outra opção que nesse momento se apresenta como mais provável ali com o Tarcísio. Tá? Então, essa dinâmica me faz acreditar que o foco não é na avaliação de se esse pacote fiscal apresentado agora faz sentido ou não, é levável à frente ou não, é realizável ou não, porque não é esse o ponto. O ponto é o quanto o governo está com a corda no pescoço para continuar tentando resolver o fiscal até que o negócio esteja resolvido. E isso daí eu vejo como claro, certo? Você tem o checks and balances, você tem o pesos e contrapesos mirado na direção de não deixar simplesmente rolar nada do gênero isentar abaixo de R$5.000 o imposto de renda sem uma contraparte. Isso já foi colocado por eles e claramente não vão deixar, certo? Porque aquilo ali, obviamente, criaria um cenário muito negativo para o Congresso, e o Congresso sairia dando aval para aquela situação. Tá? Isso daí claramente vai refletir negativamente numa possível reeleição deles, casando ali em 2026. Tá? E você tem um governo que gostaria de ter uma chance de reeleição. Isso não acontece se eu tiver, daqui para 2026, um descalabro fiscal que vai afetar a economia real. Nesse momento, o que a gente tem afetando a economia, o que a gente tem afetando o mercado é pura e simplesmente a expectativa do mercado. Certo? O dólar está alto, o dólar é um preço como qualquer outro, é definido
por oferta e demanda, a expectativa dos participantes daquele mercado. De modo que isso daí começa a ter efeito real na economia se mantiver por muito tempo dessa forma. Isso daí o governo não vejo com qualquer condição de deixar. De modo que a questão não é o foco do que deveria ter a mais ou a menos no pacote fiscal, a questão não é se pacote fiscal foi suficiente ou não, a questão é, o pacote fiscal não tem como realizar desse jeito. Isso daí nunca tem como saber em nenhum governo se vai conseguir realizar ou não, porque depende de uma negociação com o Congresso, depende da passagem daquelas medidas dentro do Congresso, certo? O Congresso se mostrou disposto a levar aquilo ali à frente e a justamente tentar acertar, ajudar no acerto do fiscal, tá? Só que isso daí é um processo que vai acontecendo a cada momento. Não adianta todos os planos de corte fiscal no Brasil, sempre, nunca você tem a certeza naquele primeiro momento que vai dar certo. Quando foi feito o plano real, parecia algo que não ia dar certo, que ia ser o fim do mundo, que nunca ia conseguir resolver a hiperinflação. Quebraram a cara, certo? Mas se você olha, tem um podcast que saiu aí explicando toda aquela história daquela época, bem interessante, diga de passagem, da CBN, se não me engano. Com o Carlos Alberto Sadenberg, inclusive, fazendo a narração, se não me engano. Mas assim, quando você olha aquela dinâmica, você vê naquele período a mesma coisa. Lançaram um plano real. É fantasioso, não vai dar certo, e babá, sim. Você está vendo um monte de gente que não entende economia aprofundada e que, novamente, depende de vontade política constante aquilo ali dar certo. Sim, num primeiro momento, nenhum corte de gasto nunca é uma certeza. É sempre um trabalho de evolução da discussão política daquilo consistentemente, certo? O que é o ponto que eu vejo como relevante? O ponto que eu vejo como relevante é que o governo tem uma arma na cabeça que faz com que eles tenham todo o interesse do mundo por autopreservação e pela vontade de reeleição de levar a cabo a resolução da dinâmica fiscal do Brasil, certo? Isso daí me leva a ver que esse corte, sendo mais ou menos, enquanto não resolver o fiscal, eles vão continuar tentando. Porque se eles deixarem o descalabro fiscal acontecer, você tem uma chance reduzida agressivamente de uma reeleição em 2026. E a dinâmica funciona completamente na base do o que eu quero lá para frente. E o que eu quero lá para frente é justamente a manutenção da popularidade do governo para poder alcançar mais um mandato de 4 anos. E aí parece que eu estou falando de algo muito distante, porque eu estou falando de 2026, mas se vocês perceberem, eleição no Brasil acabou a municipal, é foco em 2026, certo? Então, assim, vejo o mercado reagindo de uma forma absurdamente exagerada, mas volto a reforçar. Se você pegar o histórico, ia ter recessão nos Estados Unidos? Não teve, mas era certeza que ia ter. Crise bancária nos Estados Unidos? Não teve, mas era certeza que ia ter. Evergrande vai ser a nova crise de 2008? Certeza, não teve. Certo? É uma sequência de besteira atrás de besteira sendo dita que não tem qualquer fundamentação. Então, assim, essa é mais uma. A ideia toda de, mas não confio no governo para cumprir isso. Então tá, você pode confiar ou não confiar no governo. Mas que a gente sempre tem a mesma dinâmica de quando se coloca um corte de gastos, não é uma certeza, quando se fez o plano real que deu super certo e resolveu a hiperinflação no Brasil, não era uma certeza, nada, nunca é uma certeza quando eu falo de discussão política, de algo que tem que passar no Congresso, de algo que é uma proposta que envolve trocentas forças políticas brigando, cada um pelo seu interesse. Nunca é uma certeza. Mas o que eu vejo, que é a parte cerne, que é a parte relevante, é que quando eu olho para o horizonte e vejo o interesse do mercado de autopreservação e de reeleição, aquilo ali será carregado numa direção de tentar resolver o problema fiscal. Porque se não resolver o problema fiscal, você tem uma dificuldade muito grande de reeleição em 2026. Basicamente isso. Tá? Então é uma questão de autopreservação e teoria dos jogos. Tá? Mas isso daí a gente vai ver à medida que o tempo que as coisas acontecem. A ideia toda de querer falar se o pacote é X ou Y é um besterol gigantesco. Tá? Você teria que ter muito dado do governo e mesmo assim não tem certo ou errado. Tem uma escolha política de onde eu vou cortar, de o que eu vou fazer, de qual é, dentro da minha dinâmica política, dentro do que eu quero como projeto para o país, o que eu acho que dá para cortar ou não dá para cortar. Se você tivesse 3 governos com visões muito diferentes, você poderia ter cortes de gasto no mesmo valor que afetam áreas completamente diferentes pelo interesse, pelo mandato que eles têm, pelo motivo pelo qual eles foram eleitos, certo? Você tem escolha política, de política pública, não necessariamente tem um certo ou um errado, tem uma dinâmica de para onde eu quero ir, certo? Eu posso cortar 10 bilhões em educação, eu posso cortar 10 bilhões em saúde, eu posso cortar 10 bilhões na junta militar, ou orçamento militar, ou qualquer coisa assim. Todos eles cortam 10 bilhões. A diferença é o resultado que aquilo ali tem no futuro.
certo? Então, assim, não tem certo ou errado, o mercado está claramente exagerando, tem uma venda de narrativa de apocalipse há bastante tempo, mas volto a reforçar, não acho que a questão é focar em qual foi o pacote oferecido, a questão é focar em quais são os incentivos, é sempre na base do incentivo, quais são os incentivos que levam o governo e para onde é que levam. E essa parte, para mim, está bem tranquilo.